Saudações, meus amigos. Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre economia e depois sobre finanças. Em tese, isso aqui é um bloco único dentro da prova de vocês da Ambima, mas eu optei em fazer uma divisão entre esses dois tópicos para não fazer muita confusão, tá? Qual que é a ideia? Primeiro a gente vai dividir, vamos falar sobre economia. Eu vou deixar tudo o mais subdividido possível para vocês conseguirem organizar os pensamentos dentro da cachola das gavetinhas aí de vocês. E aí depois a gente fala sobre a parte de finanças, que vai envolver um pouco mais da parte de matemática financeira. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é o PIB, Produto Interno Bruto, que muitas vezes parece um bicho-papão dentro da prova, mas a única coisa que a gente precisa de fato lembrar é a fórmula do PIB, que seria o SIG mais NX. SIG mais NX, que raio significa isso? Olha só, ali do ladinho eu coloquei para vocês uma separação, né, pessoal, de cada um desses itens. C para consumo, que seria o consumo da população no geral, o I para a parte de investimentos, o G para gastos do governo e o N-X seria as exportações líquidas das importações. Por que isso? Para a gente saber o nosso saldo da balança comercial. Então o PIB ele nada mais vai ser do que toda a produção interna de um país. É para isso que ele está dentro da parte de economia, para a gente saber o quanto que uma economia como o Brasil, como os Estados Unidos, como China, ela é capaz de trazer de riqueza para aquele país ou até mesmo contribuir para o mundo. O que vai ser cobrado principalmente na prova de vocês? A lembrança da fórmula. Muitas vezes eles vão perguntar o que envolve dentro do cálculo do produto interno bruto. E aí ele vai dizer lá se envolve o consumo da população, se envolve investimentos do governo, os gastos, ou até mesmo se são as importações líquidas das exportações. Não, é o contrário, são as exportações líquidas das importações. Tudo bem? Então, de produto interno bruto, é muito mais tranquilo dentro da CPA 10 e da 20 para nós lembrarmos porque é a fórmula. No CEA que ela vai envolver muito mais a parte de cálculos. Tudo certo? Produto interno bruto, não se esqueçam aqui do SIG-NX. SIG mais NX, sendo que o NX é um líquido do outro. Não se esqueçam de diminuir as importações das exportações. Por quê? Quando a gente exporta, leva o produto para o exterior, a gente recebe dinheiro. Quando a gente importa, a gente manda dinheiro para fora. Então a gente quer saber quanto que sobra para o bolso da nação. Tudo bem? Segundo ponto, e aqui é muito comum da gente conversar, é muito comum da gente ouvir no dia a dia, é o nosso querido IPCA, que nada mais é do que a inflação oficial do nosso país, pessoal. Quem faz a medição do IPCA hoje é o IBGE. O IBGE é responsável por fazer o cálculo daquelas famílias que têm de 1, vamos colocar aqui que não foi posto, de 1 a 40 salários mínimos. Salários mínimos, certo? E aqui a gente vai ter uma média de quanto que está a evolução dos preços. É para a gente ter uma noção se o dinheiro que a gente tem hoje, quanto que ele precisa evoluir para daqui a um ano a gente conseguir comprar a mesma cesta de produtos que nós comprávamos há um ano atrás. O IPCA, ele é justamente o que o Copom, o Comitê de Política Monetária, que nós conversamos um pouquinho na primeira aula e a gente vai falar mais na aula de hoje, acaba perseguindo. A meta de inflação definida lá pelo CMN, qual que é o indexador? O nosso querido IPCA. Esse aqui é o nosso balizador da inflação oficial no Brasil. E vocês precisam lembrar dele dessa maneira. Ah, Samuel, mas eu vejo que o IPCA muitas vezes parece que não reflete de fato como está a nossa economia. Bom, aí quem é o responsável para fazer esse cálculo é o IBGE, tá? A gente não tem como ter esse controle. Eu sou um cara que eu gosto de olhar muito IGPM e vocês já vão entender o porquê. Ah, por quê, Samuel? Porque o IGPM, vamos passar ali para o ladinho. O IGPM é aquela inflação dos aluguéis. Alguém já deve ter ouvido falar, ou quem já alugou um imóvel, lembra que tem geralmente uma cláusula de reajuste lá dentro do aluguel pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Assim como o IPCA é a inflação oficial, o IGPM ele também é uma espécie de inflação oficial, só que é mensurado pela nossa querida FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Então ele é um indicador privado, ele é medido por uma instituição privada. E qual que é a composição do IGPM? Muito mais importante que o IPCA, que não é questionado em prova a composição. Por quê? Porque são 400 itens. 400 itens. Não é justo, ou não seria justo, pelo menos, do que a gente entende como básico, de uma banca cobrar quais que são, sei lá, o item 356 da lista do rol de 400 dentro do IPCA. Então eles fazem isso aonde? Aqui dentro do IGPM. O IGPM, sim, vocês precisam decorar esses três. Por quê? Porque são apenas três. Muitas vezes a banca lá, a Ambima, que está fazendo, a FGV, que está fazendo a prova de vocês, o que eles vão questionar? Eles vão fazer o questionamento de qual que é que tem o maior peso. Aí vocês vão lembrar do seguinte,
que dentro do cálculo do IGPM, nós temos 60% dos preços do atacado, o IPA, atacado. Nós temos 30% de índice de preço do consumidor, olha como tem menos peso em relação ao nosso querido IPCA, tem 30% apenas. E 10% é o índice nacional da construção civil. Olha o que a banca vai fazer na prova de vocês. Eles vão perguntar, por exemplo, quando há o cálculo do IGPM, qual que é o indexador ou qual que é o setor, pelo menos, que tem a maior influência dentro do IGPM. Aí vocês vão lembrar que o Samuel falou lá na aula que o atacado é o maior responsável por fazer preço dentro do IGPM. E o que é mais importante do que isso? Quando a gente fala de atacado, olha só se vocês não acompanham esse raciocínio e não pensam da mesma maneira que eu. Quando a gente está falando de atacado, não é muito comum a gente falar de empresas grandes, atacado, larga escala. Essas empresas, elas geralmente não fazem importações e exportações? Sim, elas fazem. Então, um dos maiores índices de correlação com o IGPM é o dólar. Sim, é o dólar. A flutuação do dólar impacta muito na flutuação do IGPM. Então, por isso que lá em 2020, depois que teve o Covid, o dólar disparou, a gente viu o IGPM chegando na casa dos 30%, pessoal. Porque o IGPM, como ele tem 60% de todo o peso de cálculo dele através dos preços do atacado, a gente tem uma influência muito grande do dólar. E eu não estou dando esse exemplo solto, é porque ele cai também em prova para vocês. E é interessante lembrar, tá bem? Então nós temos dois índices basicamente de inflação que são divulgados mensalmente. E não só mensalmente, tanto o IPCA quanto o IGPM, eles têm parciais ao longo do mês para a gente acompanhar. O IPCA mesmo, ele tem uma divulgação que além da mensal, que é a que a gente tende a acompanhar mais, existe o IPCA 15, que é uma prévia quinzenal do IPCA para a gente saber a quantos que anda, e nós temos também do IGPM. O IGPM também tem essa divulgação prévia a cada 15 dias, se necessário a gente quiser acompanhar antes. Tudo certo? Então, tanto um quanto o outro a gente consegue ver a mais ou menos qual o ritmo que eles estão se desenvolvendo conforme vai passando os dias dentro de um mês. Então não se esqueçam, o mais importante é, o IPCA é o nosso balizador de inflação oficial e o IGPM já mais importante para a questão de indexadores privados, principalmente para a gente entender que o preço do atacado ele tem um peso muito, mas muito grande. E quando eles falarem em preço, enquanto que o dólar faz de preço, a gente vai estar falando de IGPM, tá certo?